E se eu te dissesse que muitos cristãos serão lançados no inferno? Parece chocante, não é? Mas essa é uma realidade que a própria Bíblia nos alerta. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Muitos acreditam estar salvos, mas, sem perceber, estão no caminho da condenação. No vídeo de hoje, você vai descobrir 12 tipos de cristãos que correm um risco real de perder a salvação. Talvez você se identifique com um deles, e se isso acontecer, ainda há tempo para mudar. Fique comigo até o final, porque essa pode ser a mensagem que transformará sua vida. Antes de começarmos, já deixa o seu like para que essa palavra alcance mais pessoas e se inscreva no canal para continuar crescendo espiritualmente. Agora, vamos direto ao primeiro grupo de cristãos que estão em perigo: os hipócritas. O perigo da hipocrisia. A hipocrisia sempre foi um dos maiores problemas dentro do cristianismo. Jesus não teve medo de confrontar os fariseus, chamando-os de sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro cheios de podridão. E o que isso significa? Que Deus não se impressiona com aparências. Muitos dizem seguir a Cristo, mas suas ações revelam o oposto. Eles falam sobre amor, mas guardam rancor e ódio no coração. Pregam sobre honestidade, mas vivem na mentira. Demonstram piedade na igreja, mas, dentro de casa, são irreconhecíveis. Essas pessoas enganam os outros, mas não enganam a Deus. A hipocrisia não apenas destrói o testemunho de um cristão, mas também traz condenação. Jesus disse em Mateus 7, versículo 22 a 23 que muitos que fizeram milagres em seu nome ouvirão: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Isso é assustador. Não basta parecer cristão, é preciso viver como um verdadeiro discípulo de Cristo. Agora, pense comigo. Será que você tem vivido uma fé genuína ou tem caído na armadilha da hipocrisia? Deus está chamando você para um relacionamento sincero com Ele. E falando em fé genuína, o próximo tipo de cristão em risco são aqueles que vivem na mornidão espiritual. Você pode estar nesse grupo sem perceber. 2 cristãos mornos. A mornidão espiritual é um dos sinais mais perigosos da vida cristã. Em Apocalipse 3:16, Jesus deixa claro: Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso significa que Deus rejeita aqueles que vivem uma fé sem compromisso. O cristão morno não nega a Deus, mas também não o coloca como prioridade. Ele ora quando precisa de algo, mas se esquece de agradecer. Vai à igreja, mas não busca um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Vive no piloto automático. Esse estado de indiferença é perigoso porque leva ao afastamento gradual de Deus. Aos poucos, a pessoa para de sentir a presença do Espírito Santo, perde a fome pela palavra e se torna espiritualmente fraca. Se você sente que sua fé esfriou, hoje é o dia de reacender a chama. Busque a Deus com intensidade e peça ao Espírito Santo para restaurar sua paixão pelo reino. Agora, se a mornidão já é um grande problema, imagina quando alguém coloca o mundo acima de Deus. Vamos falar sobre isso agora. 3. O amor pelo mundo. A Bíblia nos alerta que ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6, versículo 24. Mas, infelizmente, muitos cristãos vivem divididos entre Deus e as coisas deste mundo. O problema não está em trabalhar, ter sonhos ou buscar conforto, mas sim quando essas coisas se tornam mais importantes do que Deus. Quando o coração está voltado para riquezas, fama, prazeres e status, a fé se torna superficial e fraca. Quantos hoje trocam a presença de Deus por diversão passageira? Quantos deixam de orar, ler a Bíblia ou ir à igreja porque estão ocupados demais com coisas terrenas? A verdade é que tudo neste mundo é temporário, mas nossa alma é eterna.
O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Marcos 8, versículo 36. Se você percebe que tem colocado o mundo acima de Deus, hoje é o dia de mudar sua prioridade. E por falar em prioridades erradas, um dos maiores problemas espirituais que afastam as pessoas da salvação é a falta de perdão. 4 cristãos que não perdoam. O perdão é um dos pilares do cristianismo. Jesus foi claro em Mateus 6, versículo 15. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas carregam mágoas profundas. Guardam rancor por feridas do passado e se recusam a liberar perdão. Mas a verdade é que quem mais sofre com isso é a própria pessoa que não perdoa. A falta de perdão cria uma barreira espiritual, impede a comunhão com Deus e abre portas para sentimentos destrutivos, como ódio e amargura. O verdadeiro cristão perdoa não porque a outra pessoa merece, mas porque ele mesmo foi perdoado por Deus. Agora eu te pergunto, você tem guardado rancor? Tem alguém que você precisa perdoar hoje? Seja qual for sua resposta, lembre-se de que perdão não é um sentimento, é uma decisão. Falando em decisões, existe um outro pecado que afasta muitas pessoas da presença de Deus: o orgulho e a soberba. 5. O perigo da soberba. A soberba é um veneno espiritual. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. O cristão orgulhoso acredita que já sabe tudo. Ele não aceita correção, não se arrepende verdadeiramente e sempre se justifica. Esse tipo de comportamento não só impede o crescimento espiritual, mas também distancia a pessoa de Deus. Foi o orgulho que causou a queda de Lúcifer. Ele queria ser maior que Deus, e essa arrogância o levou à destruição. Infelizmente, muitos cristãos seguem esse mesmo caminho, acreditando serem superiores aos outros. A humildade é a chave para a salvação. Se reconhecemos nossas falhas e buscamos a Deus com um coração quebrantado, Ele nos restaura. Agora, vamos falar sobre outro erro fatal: a fé sem obras. 6. A fé sem obras. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Muitos cristãos dizem crer, mas suas ações não demonstram essa fé. Eles não ajudam os necessitados, não compartilham o Evangelho e vivem apenas para si mesmos. Não basta acreditar em Deus, é preciso agir. A verdadeira fé gera frutos. Um cristão verdadeiro pratica o amor, a generosidade e a compaixão. Pense nisso. Se sua vida fosse analisada hoje, ela mostraria frutos de uma fé viva ou morta. E agora, vamos para um dos maiores perigos espirituais: a religiosidade sem relacionamento com Deus. 7. Religiosidade sem relacionamento. Imagine um cristão que segue todas as regras, mas não conhece Deus de verdade. Ele frequenta a igreja, participa dos cultos, canta louvores, mas nunca teve uma experiência real com o Criador. Jesus advertiu sobre isso em Mateus 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religiosidade vazia leva à frieza espiritual. A pessoa vive um cristianismo de aparência, mas sem transformação. Deus deseja um relacionamento íntimo conosco. Ele quer que falemos com Ele em oração, que o busquemos de coração. Agora, se há algo que impede completamente esse relacionamento, é a rebeldia espiritual. 8. Rebeldia contra Deus. A Bíblia compara a rebeldia à feitiçaria. 1 Samuel 15, versículo 23. Por quê? Porque é um ato de desobediência direta a Deus. O cristão rebelde não aceita a correção, rejeita os ensinamentos bíblicos e vive da maneira que quer. Ele até acredita em Deus, mas não quer obedecer à sua palavra. O problema é que a rebeldia tem um preço alto. Quem rejeita a vontade de Deus acaba se afastando dele.
Mas há esperança. Se você sente que tem sido rebelde, ainda há tempo de se arrepender. Deus sempre recebe de volta aqueles que se humilham diante dele. E agora, vamos ao último erro fatal: não perseverar até o fim. 9. A falta de perseverança. A salvação não é para aqueles que começam bem, mas para os que perseveram até o fim. Mateus 24, versículo 13. Muitos começam animados na fé, mas ao longo do caminho, desistem. Desanimam diante das lutas, deixam de buscar a Deus, pouco a pouco, se afastam. O inimigo sempre tentará nos desmotivar, mas devemos lembrar: Deus fortalece aqueles que confiam nele. Se você sente que sua fé está fraca, não desista. Peça a Deus forças para continuar firme até o fim. Agora, chegamos ao momento mais importante: o chamado para a mudança. 10. Conclusão e chamado à ação. Agora que você conhece os 12 tipos de cristãos que estão em risco, qual desses erros você identificou em sua vida? Se Deus falou com você hoje, não ignore esse chamado. Arrependa-se e busque um relacionamento genuíno com Ele. Ainda há tempo para mudar, mas o tempo está se esgotando. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vamos espalhar essa verdade e ajudar mais pessoas a se voltarem para Deus. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo vídeo.